Deus seja sempre louvado. Sinto da parte de Deus de contar uma obra que aconteceu há muitos anos na cidade de Sorocaba, com um servo de Deus, e na sua meninice, congregado, ele ouviu o cooperador falar no ensinamento que nós pais tem que levar nossos filhos até os 12 anos para a congregação. É a nossa obrigação. Depois disso, Deus tomará caminho. E ele pôs aquilo na mente. Quando fez 12 anos, ele chegou e disse: mãe, não vou mais congregar com a senhora. Por que, meu filho? Porque o irmão falou que os pais só têm obrigação até os 12 anos com os filhos, e eu não quero mais congregar. E aquela serva de Deus muito se entristeceu, e aquele menino tinha um desejo de ser atleta. Ele queria ser boxeador. Então, ali numa academia de uma determinada religião, eles, para incentivar os jovens a sair das drogas e das ruas, eles ensinavam esporte para aqueles meninos. E ele, embora que não estava nas drogas nada, mas ali foi uma chance que ele teve de ser um boxeador. E desde então nunca mais foi nos cultos do jovem, seu coração veio se endurecer. E ele foi preparando seu físico, aprendendo toda a arte do boxe, fazendo ginástica, preparando seus músculos. Quando ele fez 17 anos, ele estava preparado já para ser um boxeador profissional de peso médio. E ali então ele chegou na casa e disse: mãe, amanhã vai ser minha primeira luta profissional. Uma academia de São Paulo lançou um desafio para a academia de Sorocaba, e eu vou lutar, estou pronto, vou tirar nós dessa vida, dessa prova, vou ficar rico, e a senhora não vai passar mais necessidade. E a serva de Deus virou chorando e falou: filho, não é isso que a mãe espera de você. A prova é pro crente mesmo. Sirva a Deus, meu filho. Não, mãe, eu não quero servir a Deus. Eu quero ser rico, ter muitas vitórias, muita fama. E ali então, amanhã eu vou levantar cedo e vou para aquela academia para me preparar para a noite, 7:30 da noite, eu fazer minha primeira luta em São Paulo. O servo de Deus ficou muito triste. Certo é que aquele moço levantou bem de madrugadinha e já foi aquecendo, fazendo Cooper, correndo pela estrada ali do Jardim Laranjeira até o Jardim Angélica, e é longe. E ele foi correndo. E quando ele estava chegando perto da academia, uma voz brandou no céu e ele ouviu: para que te serve todos esses músculos se um dia a terra vai comer tudo? Ele parou de correr, olhou para trás, olhou para frente, olhou para cima, não entendeu de onde que vinha aquela voz. Começou a correr de novo, estava quase chegando na academia. A voz tornou brandar e falar com ele: para que te serve o dinheiro, os troféus, as medalhas e a fama, se um dia os troféus, a traça corrói, o dinheiro acaba? Aí ele entendeu que era Deus. Ele voltou para casa, desistiu de chegar na academia. Quando ele chegou na casa, a porta do quarto da mamãe estava aberta e a serva de Deus estava orando. Por isso é muito importante a oração de uma mãe e de um pai por um filho. E ali ele escutou ela falando em voz alta, chorando: Senhor, cerca o caminho do meu filho, do mesmo jeito que o Senhor cercou o caminho de Saulo no caminho de Damasco. Cerca meu filho, eu não quero ele no mundo, eu não quero ele famoso, eu quero ele dentro da tua casa. Daí ele entendeu que era a oração da sua mãe que impediu ele de ir naquela luta.
E era a voz de Deus cercando ele minutos atrás. Quando a mãe saiu fora do quarto fazer o café da manhã, ela falou: meu filho, você não foi para academia? Não. Mãe, quando vai ter culto na congregação? Ela falou: hoje. No Jardim Laranjeira tem. Passa a minha roupa, porque eu vou congregar junto com a senhora. E ali a serva de Deus ficou muito feliz, porque Deus ouviu a oração dela. O clamor de uma mãe na terra é ouvido por Deus na hora. E o certo é que 7:30 da noite ele estava congregado. Ao invés de estar na luta, ele estava na congregação. Na hora da palavra, o Senhor revelou a palavra do servo de Deus. E ele dizia: a palavra que o Senhor tem revelado é: Saulo é cercado no caminho de Damasco. Confirmou a oração da sua mamãe. Ali foi grande alegria daquela serva, daquele moço. Só que ele disse para ela assim: mãe, eu vou congregar, mas eu não vou batizar. Tá bom, meu filho, só sirva a Deus, o batismo está na mão do Senhor. Mas passou uma semana, foi anunciado o batismo na central de Sorocaba, no Lopes. E a serva de Deus falou: filho, vamos lá para você assistir o batismo. Só assistir. E ele foi. E ele falou no caminho: mãe, eu só aceito ser batizado se Deus falar a quantia de idade que eu tenho, meus anos de idade. Ela: tá bom, meu filho. Chegou lá, o ancião que estava nas águas tinha lido a palavra: Saulo é cercado no caminho de Damasco. E ali confirmou mais uma vez a oração, a palavra de uma semana antes, e que Saulo estava sendo cercado no caminho de Damasco. E então, quando o servo de Deus entrou nas águas, disse e falou: moço, você que eu cerquei no caminho do mundo, da fama, pode vir, desce nas águas, hoje é seu dia, porque você só tem 17 anos. Aí ele creu que Deus estava chamando ele. E ele desceu nas águas do Santo Batismo e depois foi lá na academia pedir perdão para o seu treinador, se justificar porque que ele não foi na luta. E eles estavam todos magoados com ele, todo triste. E daí ele chegou lá e começou a chorar, falou: o senhor não sabe da obra que Deus fez comigo, por isso que o senhor não entende. E então aquele homem irado falou: suma da minha frente, porque você fez nós gastar muito com você, investimos muito em você, perdi meu tempo com você te treinando, e agora você vem aqui chorando, virou mulherzinha para chorar. Daí ele falou: tá bom, então eu vou embora. É isso mesmo, suma daqui, antes que eu junte todos esses rapazes aqui e nós lhe damos uma surra para você aprender. Você fez, não é passar vergonha. A outra academia ficou esperando lá e você não apareceu. Ligou para cá zombando de nós, que nós afinou para eles, fiquemos com medo deles. Aí ele baixou a cabeça e disse assim: um dia, ele falou pro treinador, você vai entender por que eu tô chorando. Abriu a porta daquela academia e foi embora. E ali, aquele moço foi levantado para auxiliar de jovem. Mas ele entrou numa prova espiritual muito grande. E os irmãos sabem que a prova espiritual, para quem já passou, é uma situação muito difícil. A gente já não sente a presença de Deus mais. O inimigo começa a falar que Deus não vai cumprir a palavra. Se tem alguém olhando de longe, o inimigo já fala que aquela pessoa está falando mal da gente. E é um tipo de uma depressão. E ali aquele moço que era para ser famoso, lutador de boxe, foi trabalhar de ajudante de construção civil. Em Sorocaba, entre Sorocaba e a cidade de Itu, tem um hospital da lepra, chamado Hospital Piratingui. E ele trabalhando ali, e o encarregado daquela obra não gostava de crente. Quando sabia que a pessoa era crente, mandava embora. Ele não gostava de crente. E ele, na inocência, foi brincar com o encarregado. Falou: o senhor não gosta de crente? Não. Mas desse crente aqui o senhor vai gostar.
Ah, é? Eu vou gostar? Tá vendo aquela caçamba lá? E aquele entulho? Tô vendo. Pegue um carrinho de mão e uma pá, uma enxada, e enche aquele carrinho até 4 horas. Já era de hora do... já tinha passado o horário do almoço. E ele não ia encher a caçamba sozinho até 4 horas aqui na sexta-feira. Trabalha até as 4 na construção civil. E ele muito triste, naquela prova, não sentia a presença de Deus. O inimigo falava na cabeça dele que o cooperador jovem não tinha comunhão com ele, não gostava dele. E todas essas coisas sucedeu. E o certo é que ele foi pegar o carrinho e a enxada. Quando ele chegou naquele monte de entulho, ele abaixou perto do carrinho, começou a chorar. Ele apalpava seus músculos do braço com as mãos e percebia que seus músculos já estavam murchando, já tinham perdido aquela resistência, porque ele já não treinava mais. E ele começou a chorar e falou: eu acho que eu não vou mais ser crente não, Deus me abandonou, eu vou voltar para trás, vou lá pedir perdão para aquele meu treinador, vou tentar mais uma vez, se ele me dá uma chance, aí eu vou lutar. Deus não está na minha vida, porque olha a prova que eu passo. E o certo é que ele, pensando assim, passou uma enfermeira empurrando uma maca e um corpo em cima, e tinha uma rampa para subir, para entrar naquele lugar que eles levavam os corpos. E a moça não dava conta de puxar aquela maca com aquelas rodinhas no chão. Daí ela disse: moço, estava perto dele, você não me dá uma ajuda aqui? Aí ele: ajudo. Pulou aquela mureta, começou a ajudar ela a empurrar, mas era só subir a rampa, e Deus permitiu que ele não soltasse em nenhum momento da maca. Quando ele foi entrando naquelas portas, ele viu escrito em cima: sucata. Ali era levado os corpos dos leprosos, que já estavam nas últimas para morrer. Então ele foi entrando. Quando a moça colocou aquele corpo dentro de um quarto sozinho, e ela foi ver outros corpos que já tinham falecido para anotar. E o certo é que uma voz falou com ele, a mesma voz que cercou ele aquela vez fazendo Cooper, correndo para ir treinar, falou com ele: puxa o lençol. E ele ficou atemorizado, não sabia o que ia ver. A voz tornou a falar: puxa o lençol. Ele puxou o lençol, tinha uma secreção vazando na barriga. Ele puxou aquela lençol, desgrudou, vazou muito pus ali do estômago daquele corpo. Estava sem as pernas, só o tronco, sem os braços, seus lábios, sem nariz, sem orelha. Só viu que era uma mulher porque ainda tinha um tanto de cabelo de um lado e um seio mais cheio de ferida, o corpo totalmente destruído pela lepra. E aí ele ficou todo enojado, porque também tinha câncer na garganta. E aquela voz falou com ele: salde a minha serva. Aí ele ficou com medo, a voz tornou a falar: salda a minha serva com a minha paz. Aí ele chegou a boca dele, abaixou a boca dele perto do buraquinho onde estava a orelha, que era a orelha, só estava o crânio, e falou assim: paz Deus, serva de Deus. Com muito custo ela conseguiu abrir aquele olho lá no fundo. Com a pouco de voz que ela tinha, que a garganta estava toda infeccionada, respondeu: amém, servo de Deus. Irmã, por que você está aqui nessa situação? Isso não é uma situação de uma serva de Deus ficar. Aí ela disse: sabe, irmão, quando eu era jovem, eu era muito bonita e eu não queria servir a Deus. Já era batizada, voltei para o mundo, fui gozar das coisas dessa vida, e lá no mundo eu fiz tudo o que eu quis, tive todos os homens que eu quis. Eu ia nos bailes, bebia, fumava, ia na praia. Aí um dia eu fiquei velha,
e o mundo não me quis mais, os homens não me quiseram mais, perdi minha beleza. Uma tristeza de alma me tomou e eu então lembrei da congregação e voltei lá para perguntar para Deus se ainda me restava alguma chance de misericórdia. E sentei lá no último banco, não pus nem o véu na cabeça. E Deus tomou a boca do servo de Deus, não me conhecia, e falou assim: irmã, há muitos anos atrás, quando você era jovem, que eu precisava de você na minha obra, que eu precisava de você para tocar um órgão para mim na terra, para me louvar, para cantar. Eu precisava das suas pernas para você fazer missão e fazer visita. Eu precisava do seu nariz para sentir o bom cheiro de Cristo. Precisava das suas orelhas, dos seus ouvidos para ouvir minha palavra. E você me abandonou. Você me trocou pelas coisas do mundo. Mas eu sabia que você um dia ia vir aqui. Eu sabia que um dia você ia voltar. E para você saber que eu te amo, a sua coroa está na minha mão. Não dei ela para ninguém, porque eu sabia que você ia voltar. E para você saber que eu sou um Deus de misericórdia e que eu ainda te amo, eu te digo, a tua coroa está na minha mão, mas só vou te dar ela para você com uma condição: a tua carne vai pagar tudo que ela gozou e para mim salvar a tua alma. Saia daqui hoje com a lepra e com o câncer, porque a tua carne tem que pagar pelo que ela fez contra a sua alma. Em vez de um ai ou de uma murmuração, você dá um glória. E se você der um glória, a coroa está aqui na minha mão. Então é por isso, irmão, que eu estou aqui. Eu estou aqui por causa da coroa da vida eterna. Aí então ela disse: irmão, eu estou cansada, eu quero descansar agora. Eu cobri a serva de Deus de volta e voltei a carregar entulho. E quando eu estava carregando entulho, um carrinho, 2 carrinhos, aquela enfermeira passou e falou: moço, sabe aquela mulher que você estava conversando com ela? Sei, acabou de falecer. Deus falou com ele. Eu só deixei ela viva até hoje para te dar esse recado. Não volte para o mundo. Não tente me deixar, porque ela tinha perna e hoje não tem mais. Tinha mãos e braços para abraçar as bênçãos e não tem mais. Tinha boca para dar glória, não quis dar glória. Tirei a boca dela, não tem boca mais. Ela tinha nariz para sentir o bom cheiro, não tem mais. Tem ouvido para ouvir minha palavra, não quis ouvir, tirei dela. Não force eu fazer com você o mesmo que eu fiz com ela, porque as suas carnes para mim não têm valor, a não ser as vossas almas. Então aquele moço foi liberto daquela prova espiritual, deixou aqueles desejos carnais para trás. Aquela prova espiritual deixou ele e está firme servindo a Deus na terra. Deus dá de contar essa obra. É uma obra muito pesada, difícil, mas quem ouvir ela saiba que a carne nossa para Deus não tem valor nenhum, mas a alma, ela almeja um dia ver a face de Deus. E um dia, depois de um tempo que esse irmão já servia a Deus, ele estava congregado na sua comum e alguém puxou o paletó dele pelas costas. Ele olhou para trás e ele olhou aquele homem de terno sorrindo e chorando, e ele não conheceu. E ele falou: você não está me conhecendo? Ele falou: não, meu irmão, não te conheço. Eu sou o seu ex-treinador. Lembra
que você falou que um dia eu ia entender por que você chorava, Deus também me chamou nessa graça. Não sou mais treinador. Glória, agradeço a Deus.